Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Prosa de Trabalho Entrevista, o videocast do MPT. O tema deste episódio é mudanças climáticas e saúde mental no trabalho. Sobre isso, eu converso com a vice-coordenadora nacional de defesa do meio ambiente, do trabalho e da saúde do trabalhador e da trabalhadora do Ministério Público do Trabalho, Gisela Nabuco. Bem-vinda, procuradora. Obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui. Este mês marca a campanha Abril Verde, que é uma ação abraçada pelo MPT há anos e um tema que se conecta com o assunto desta entrevista, certo? Sim, a campanha Abril Verde é um movimento nacional de conscientização sobre a importância de proteção do meio ambiente do trabalho, da saúde e da segurança do trabalhador, para prevenir acidentes de trabalho, prevenir doenças relacionadas ao trabalho. E como mudanças climáticas e saúde mental se conectam? No ano passado, na campanha de 2025, o Ministério Público do Trabalho focou nos impactos das mudanças climáticas no meio ambiente do trabalho. Não temos dúvidas de que eventos climáticos extremos, como calor, inundações, poluição ambiental, deslizamentos, impactam no meio ambiente de trabalho, na saúde do trabalhador e da trabalhadora. Nesse ano, a nossa ideia é fazer esse link, essa conexão entre mudanças climáticas e saúde mental, porque esses impactos existem. E saúde mental é um tema muito importante, que está sendo muito discutido, principalmente nesse ano. E a nossa ideia é trazer esclarecimento sobre esses impactos na saúde mental no trabalho. Vou trazer alguns exemplos. A exposição do trabalhador a temperaturas elevadas. Isso não gera apenas efeitos no organismo do trabalhador. Há impactos psicológicos, isso gera ansiedade, irritabilidade, fadiga mental. E é cada vez mais frequente essa exposição a temperaturas elevadas, em trabalho a céu aberto, construção civil, por exemplo, na coleta de resíduos. E a gente tem que também olhar para esses impactos na saúde mental. Vou trazer mais alguns exemplos. Trabalhadores que estão em áreas de risco, com riscos de deslizamento, de inundações. Esses trabalhadores que estão rotineiramente expostos a crises, a riscos climáticos reais, eles acabam desenvolvendo um sofrimento psíquico, uma ansiedade. Trabalhadores que atuam na resposta a emergências, agentes de brigada de incêndio, por exemplo, que são submetidos a situações traumáticas de elevado estresse. E aí uma situação muito rotineira, né? Aquele trabalhador, aquela trabalhadora que mora super distante da sua empresa, que está numa área vulnerável, sujeita a inundações, a deslizamentos e precisa do transporte público para chegar no seu trabalho. Como é que a empresa vai lidar com essa situação? E aí o trabalhador, a trabalhadora perde sua casa, não tem condições de pegar o transporte para ir para a empresa. E aí, será que a sua falta, ele vai ser punido por faltar, por se afastar do trabalho, por não conseguir chegar ao trabalho naquele dia? Então, essa conduta da empresa, ela alcança todos esses vieses, todo esse olhar, é um olhar mais amplo, né, do que pode impactar a saúde mental do trabalhador. Questões de saúde mental ainda geram muitos afastamentos? Há um panorama sobre essa questão? Nós temos observado índices cada vez mais elevados de afastamentos previdenciários relacionados à saúde mental. E vou citar alguns dados. Em 2024, foram mais de 470 mil afastamentos pelo INSS associados a transtornos mentais e comportamentais. Já em 2025, foram mais de 540 mil benefícios previdenciários relacionados à saúde mental. Essa situação também se observa, reflete na quantidade de denúncias que o Ministério Público do Trabalho vem recebendo, especificamente sobre saúde mental no trabalho. Há previsão de que, a partir de maio, a NR1, com uma atualização sobre riscos psicossociais do trabalho, passe a ser fiscalizada, entre em vigor. É o suficiente ou precisamos de mais políticas públicas?
Na verdade, a NR1, que é a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta as medidas de prevenção e controle em saúde e segurança do trabalho, antes mesmo dessa atualização, que vai entrar em vigor em 26 de maio, já estabelecia que o empregador deve identificar todos os perigos e avaliar todos os riscos ocupacionais decorrentes de suas atividades, inclusive os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, essa obrigação já existia antes da atualização. O que a alteração fez foi dar ênfase a essa obrigação, porque passou a prever expressamente a inclusão dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso é importante porque diminui a insegurança jurídica, previne interpretações conflitantes, então acaba enaltecendo a política de gestão de saúde e segurança do trabalho. Agora, qual é a responsabilidade das empresas em relação a um ambiente seguro para os trabalhadores? Primeiro, as empresas precisam entender seus processos de trabalho, precisam entender os seus mecanismos de gestão, sua organização do trabalho. Para isso, é necessário identificar, como eu disse antes, todos os riscos, todos os perigos, fazer esse levantamento, fazer a avaliação desses riscos a partir desses levantamentos que foram realizados, e também classificar esses riscos e, a partir de toda essa investigação, levantamento, identificação, avaliação, eleger as medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas. Então, a empresa não pode partir da solução, ela tem que identificar as causas desse problema. Não existe uma receita de bolo pronta para atacar os fatores de riscos psicossociais, para prevenir esses riscos. Então, essa gestão é justamente isso, esse mapeamento dos riscos, né? O que é muito importante, Rafael, nesse processo todo de gerenciamento de riscos, desde a identificação, avaliação estabelecimento de medidas de prevenção e monitoramento dessas medidas, é importantíssimo que o próprio trabalhador, a trabalhadora, seja ouvido nesse processo. Ele é quem sabe o que aquela gestão do trabalho, o que aquela organização do trabalho está provocando, está impactando, né, na sua saúde física, inclusive mental. Né? O que o Ministério Público do Trabalho defende é a necessidade de escuta ativa, qualificada do trabalhador, seja diretamente, seja por meio dos seus representantes, que são sindicatos, a CIPA, né? Ele participa de todo o processo. Ele precisa ter consciência dos riscos psicossociais a que ele está exposto, e ele precisa participar também do monitoramento das medidas que são adotadas pela empresa, porque pode ser que naquele mapeamento a empresa tenha identificado as medidas como adequadas e na aplicação, na execução, na implementação dessas medidas, elas não são tão eficazes. Por quê? Porque as situações de adoecimento persistem. E é importante entender o que são esses fatores de riscos psicossociais. Problemas na gestão organizacional, aquela gestão centralizadora, a ausência de feedback para o trabalhador não sabe por que está errando, se está errando, aquela falta de reconhecimento. Temos também formas de contratação que são precárias, a pejotização, porque há uma negativa de direitos, o trabalhador se sente desvalorizado, né? Se sente desprotegido. Jornadas prolongadas, trabalhadores mal alocados, equipes mal dimensionadas. Temos também situações de... Isso acaba sendo mais comum, né? Principalmente nas denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho, as violências no trabalho, assédio moral, abusos na aplicação de punições, assédio sexual, discriminação. Tudo isso acaba contribuindo ou agravando uma situação de adoecimento mental do trabalhador ou da trabalhadora.
E as empresas podem ser punidas se não garantirem um ambiente livre de riscos psicossociais aos trabalhadores. É importante que essas medidas elas sejam eficazes para prevenir e combater esses fatores de riscos psicossociais. E aí, isso é muito importante esclarecer, porque não basta a empresa, por exemplo, estabelecer programas de saúde mental, incentivando a alimentação saudável, incentivando a trabalhadora a fazer esportes. Ela precisa trazer, ou até mesmo programas de tratamento, apoio psicológico. A empresa precisa identificar as causas, prevenir esses riscos psicossociais, prevenir esse adoecimento dos trabalhadores. Se ela não adota medidas, ou essas medidas são consideradas ineficazes, né, e aí aquele ambiente de trabalho ainda é propício para provocar o adoecimento mental, a empresa pode ser responsabilizada, sim. Né? No caso do Ministério Público do Trabalho, a nossa atuação ela é, primeiro, voltada a uma fase de investigação, né? Isso em sede de inquérito civil, procedimento investigatório. Se aquela irregularidade se confirma, o Ministério Público do Trabalho propõe a adequação extrajudicial da conduta, ou seja, sem precisar entrar com processo, né, por meio do termo de ajuste de conduta. Se a empresa não concorda com o termo de ajuste de conduta, ou se a negociação não é possível, o Ministério Público entra com ação civil pública com enfoque coletivo, para prevenir situações novas de adoecimento mental, né, para que ela adote uma política efetiva de gerenciamento desses riscos e também para pedir alguma indenização por dano moral coletivo pelo dano que já foi causado à sociedade. Isso sem prejuízo, né, de o trabalhador ou a trabalhadora também postular seus direitos, né, seja diretamente, seja com a ajuda do sindicato da categoria profissional. A minha pergunta agora também segue essa linha da atuação do MPT. A senhora falou da atuação judicial e extrajudicial, mas o Ministério Público do Trabalho vai além. Tem ações promocionais, por exemplo. A saúde mental no trabalho, especificamente, é um projeto estratégico do Ministério Público do Trabalho. Inclusive, vai ser executado nesse ano e no próximo ano. O que significa isso? Além de atuação promocional, que significa viabilizar diálogo com a sociedade, diálogo com sindicatos, nós temos essa atuação estratégica que além daquelas denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho, estão sendo selecionadas em cada estado as empresas com maior índice de afastamentos previdenciários associados a transtornos mentais, ou empresas com maior número de ações trabalhistas ou de denúncias ao Ministério Público do Trabalho que estejam relacionadas à saúde mental no trabalho. A partir desse mapeamento dessas empresas que mais adoecem, né, trabalhadores em termos de saúde mental, vão ser instaurados procedimentos investigatórios, né, essas empresas vão ser notificadas para apresentar documentos. Se for confirmada a irregularidade, vai ser proposto o termo de ajuste de conduta e, se não houver a concordância, vai ser ajuizada a ação civil pública. Essa atuação estratégica é muito importante porque ela acaba estimulando também outras empresas que atuam no mesmo segmento a não cometer essas irregularidades. Então, tem um efeito, uma finalidade pedagógica bem importante. E há exemplos de ações civis públicas ou acordos celebrados recentemente sobre esse tema? Posso citar 2 exemplos especificamente. Essa atuação estratégica ela vai render muitos frutos, tá? Mas no ano de 2023, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública em face de um supermercado grande, a partir de uma investigação em que se constatou um elevado índice de afastamentos pelo INSS de trabalhadores por transtornos mentais, especialmente mulheres.
Então, se verificou ali que havia uma questão de discriminação de gênero, porque havia um impacto maior dos fatores de riscos psicossociais em relação às trabalhadoras mulheres. E foi muito importante porque houve um julgamento com perspectiva de gênero. O que é isso? Além de a empresa ser obrigada a incluir esses fatores de riscos psicossociais no seu gerenciamento de riscos ocupacionais, ela foi obrigada a estabelecer, a adotar medidas específicas para as mulheres que estavam adoecendo mais e sofrendo mais com transtornos mentais relacionados ao trabalho. Outro exemplo no ano passado, foi ajuizada uma ação civil pública no Rio Grande do Sul em face de um grande frigorífico, também focado no gerenciamento dos riscos psicossociais, porque se verificou um elevado índice de afastamentos associados à saúde mental e também centenas de atestados médicos por transtornos mentais e comportamentais, principalmente nos setores de desossa e abate. O tema saúde mental e mudanças climáticas é muito sensível, delicado, e como o trabalhador ele pode fazer uma denúncia ao MPT? Como fundamentar bem uma denúncia para que haja uma investigação por parte do MPT? Como que o trabalhador ele pode fazer essa denúncia? Rafael, isso é importantíssimo. Primeiro, canal de denúncia, né? A forma mais fácil de dizer como denunciar o Ministério Público do Trabalho é jogar na pesquisa na internet denúncia Ministério Público do Trabalho ou denúncia MPT. Aí a pessoa que está pesquisando vai ser direcionada ao site do Ministério Público do Trabalho, existe um ícone denuncie. Não tem erro. E aí existe um formulário de denúncia e é importante que a pessoa que está fazendo a denúncia faça aquela descrição dos fatos com a maior riqueza de detalhes possível. Mudanças climáticas e saúde mental são temas de difícil percepção às vezes. Então é importante não que o trabalhador traga aquela conclusão ou aquele enquadramento específico, mas dizer, estou sendo exposto a temperaturas extremas, estou desenvolvendo quadros de ansiedade, eu trabalho em área de risco, eu trabalho sob estresse elevado, estou sofrendo assédio, isso está impactando na minha saúde mental. Então, essa descrição sobre o processo de trabalho, sobre a forma de organização do trabalho, se aquela jornada exaustiva, em que não há pausas, em que não há direito à desconexão, imagina, a pessoa vai almoçar, o trabalhador vai almoçar e não para de receber mensagem no WhatsApp, né? Então, trazer esse detalhamento de informações é importante. E aqui nesse espaço, eu aproveito para ressaltar a importância de que isso não é drama, isso não é frescura, né? É importante que o trabalhador e a trabalhadora saibam dos riscos a que estão expostos e o que aqueles riscos podem impactar na sua saúde, né? É importante que eles participem desse processo, isso não é um dever, uma obrigação só da empresa. Também é um direito e um dever do trabalhador de participar daquele processo todo, para melhorar de forma contínua o ambiente de trabalho. E aqui eu digo, o processo de prevenção de riscos, e aqui eu digo, o processo de gerenciamento de riscos e de acompanhamento das medidas de prevenção e controle, esse processo é contínuo, ele tem que ser reavaliado continuamente e a escuta do trabalhador é essencial. Outra coisa importante, o trabalhador tem que ser treinado, tem que ser capacitado, tem que ser orientado para identificar situações de riscos à sua saúde mental. É importante que as empresas também treinem, capacitem suas lideranças. E aqui eu concluo para dizer que também as lideranças estão sofrendo com adoecimento mental. Então, esses pontos focais, esses pontos mais sensíveis numa gestão do trabalho,
têm que ser identificados pela empresa, porque uma liderança, um gerente, um líder que está sofrendo pressão, que está adoecendo mentalmente, a chance de ele levar esse adoecimento mental para toda a sua equipe é muito grande e acaba contaminando todo o ambiente de trabalho. Então, é algo muito sério, que tem que ser conhecido pela sociedade, tem que ser debatido, e eu aproveito e agradeço esse espaço justamente por isso, para que todos saibam da importância, né, de prevenir os riscos climáticos, prevenir os riscos psicossociais no trabalho, no ambiente de trabalho. E denúncias podem ser feitas de forma anônima. Sim, as denúncias podem ser feitas de forma anônima, o sigilo também do denunciante é preservado, né? E há uma preocupação muito grande de manutenção do sigilo durante a investigação, né? Mas é importante denunciar, mesmo quando haja esse receio, é importante denunciar porque seu sigilo vai ser preservado. Bom, eu conversei com a vice-titular da Codemate, Gisela Nabuco, a quem eu agradeço a participação. Obrigada, Rafael, foi ótimo. Até a próxima.